Salve, salve para mais uma aula. Dessa vez estamos aqui no módulo de freelance ou de inteligência artificial. E ao longo dessa jornada você já tem aprendido aí alguns conceitos no que tange a essa área do freelance, não é isso? Aqui no ProJovem Digital você já está aí acompanhando algumas aulas de empreendedorismo, você já está aprendendo ou já aprendeu a mexer em algumas ferramentas aí de automação, de inteligência artificial. E hoje nós vamos dar sequência aí à nossa aula de IA, de de freelance, e vamos desvendar um pouco mais desse mundo do freelance na área digital. Só recapitulando, né, alguns pontos aqui que você já viu ao longo deste processo, que basicamente um freelancer é aquela pessoa que é autônoma, não é isso? Ela não trabalha assim para um empregador. No caso, ela tem um cliente ou vários clientes, não é isso? Você é chefe de si mesmo, é você aí quem dá o seu preço, é você quem dá o seu serviço, não é isso mesmo? E por ser uma área em que você está muito dependente de si mesmo e você tem muitos clientes, às vezes você não tem ali um secretário para te auxiliar no dia a dia, é que você precisa desenvolver técnicas de organizar ali o seu dia a dia, organizar a estrutura, o modelo como você trabalha, beleza? Basicamente a diferença aí, né, que nós vimos de freelancer para um empregado, né, é justamente essa questão do vínculo empregatício, não é isso mesmo? Então o freelance, ele recebe ali pelo projeto ou pelo serviço que ele presta. Já o empregado, ele tem ali um período que ele fica trabalhando e recebe um salário fixo aí, mensal, muitas vezes, não é isso? Esse exemplo aqui eu gosto às vezes de trazer. Rapaz, olha só que legal, estou trazendo aqui conceitos para vocês que são de coisas que você já viu, mas eu percebi que eu ainda não tinha mostrado para você. Então, só recapitulando, basicamente é disso que a gente está falando, beleza? O freelance, né, basicamente é aquela pessoa que trabalha para si mesmo. E por que eu gosto de trazer esses exemplos aqui? Porque teve gente já em sala de aula que falou assim, não, é porque o freelance, ele trabalha de maneira remota. Não necessariamente, tá? Aqui é um curso, de fato, voltado para a área digital, em que você está montando o seu negócio aqui na internet, obviamente. Estamos aí te ensinando a se desenvolver na internet, ganhar dinheiro, mas o freelance, ele muitas vezes trabalha no meio físico, beleza? Então ele é às vezes o encanador, né, como esse exemplo que está aí na sua TV, na sua tela do seu celular, que é o exemplo do justamente o encanador. Ele vai lá na sua casa, conserta aquela pia que estava vazando. Ele não é seu empregado, ele não fica lá semanalmente consertando alguma coisa na sua casa. Ele foi para fazer um serviço pontual. A mesma coisa o fotógrafo. Gosto muito de comparar com o fotógrafo, porque fotógrafos, olha aí a língua já travando, fotógrafos são pessoas que trabalham em muitos eventos, ou seja, tem um casamento num sábado, uma festa de 15 anos na sexta-feira, aí já é um chá revelação no domingo, ou seja, você está começando a perceber aonde eu quero chegar com você, não é isso? Eu quero chegar justamente na aula de hoje, que são as ferramentas úteis para você justamente se organizar. Então, a aula de hoje, o módulo é sobre a informática básica e a organização digital. Este é o módulo que nós estamos tratando. E se nós poderíamos colocar aí um subtítulo para a nossa aula, seriam as ferramentas de produção gratuitas que são ofertadas aí pelo Google, né? E tem ali todo o hub do Google, né? Aquele grupo de ferramentas do Google, que é o Google Drive, o Google Docs ou documentos do Google, o Planilhas e um muito bacana que é o da Agenda, beleza? Então, basicamente, pessoal, são essas ferramentas aí que são essenciais no seu dia a dia. Vamos começar aí pelo nosso Google Docs. Aí você vai poder olhar para mim e falar assim, Lucas, pelo amor de Deus, cara, tu me trouxe aqui no YouTube, nessa aula aí gratuita, para me ensinar a usar essas ferramentas aí do dia a dia. Eu tenho certeza que você não utiliza todas essas ferramentas como você poderia estar utilizando, beleza? Então, vamos começar aí. Hoje a gente vai falar basicamente de
4 delas, tá? Na verdade, poderíamos falar de 5. Tem uma que está escondidinha aí atrás desse sujeito aqui no canto inferior da tela, que seria o Google Forms. Mas o Google Forms, basicamente, ele é para ele servir de coleta, né? De feedback de dados do seu cliente, beleza? Então, basicamente, ali do outro lado, lá na tela, ali do outro lado da tela tem um rapaz fazendo aí uns gestos, né? E ele tá escondendo aí o Google Forms. A culpa foi minha, beleza? Mas basicamente é isso que tá escondidinho atrás dele, Google Forms. Mas nós vamos falar de outras ferramentas que eu julgo ser muito importantes, por exemplo, a começar por essa aqui, ó, o Google Docs. Para que serve o Google Docs? Ele tem esse nome, né, de Google Documentos, mas você também pode conhecer muito a ferramenta Word, né? O Word é da Microsoft e são justamente ferramentas... Opa, Dia Mundial do Golfinho. Apareceu aqui alguma coisa para mim? Beleza. Você encontra todas essas ferramentas aqui na sua tela de início do Google. Ao acessar o Google Chrome, aí vai aparecer aqui para você essa tela de início aqui do Google. Nesse mosaico bem aqui no canto superior direito é onde você vai encontrar o Google Apps, os aplicativos da Google. E você vai ver aí, ó, que ele tem um monte de serviços, de ferramentas, não é isso? Tem aqui o Drive, que eu falei, o Gmail, que é o e-mail Google, o YouTube é do grupo Google, Gemini, que é a inteligência artificial do Google e você já aprendeu a utilizar ela lá nas aulas de marketing, beleza? Tem o Google Maps para você aprender a se localizar, não chegar atrasado nos seus rolês ou nos seus trampos, nos seus freelas, beleza? Google Pesquisa, né? Chovendo molhado, isso aí você já sabe bem. Nós vamos trabalhar muito bem esses aqui, ó, hoje, o Drive, o Calendário. O Meeting é para você reunir aí a sua turma, reunir os seus colaboradores ou a sua galera do trabalho para fazer aquela reunião, beleza? Google Tradutor para você justamente fazer esse serviço de tradução de uma língua para outra. O Sheets é conhecido aqui como o Planilhas do Microsoft. Uma ferramenta muito importante também para você que é freela e que você tem que anotar, deixar tudo muito bem organizado, o que está entrando, pagamento, a atividade que você está desempenhando, beleza? Google Slides, esse Google Slides, ele foi um dos que mais sofreu com a concorrência, tá? E eu vou já explicar o porquê. Nós vamos começar por este aqui, que é o Google Docs, beleza? Aqui no Google Docs, galera, por que a gente está apresentando isso aqui para você? Porque justamente você que está nessa iniciação da internet, você precisa ver que o próprio Google ele já te disponibiliza alguns modelos já até pronto de currículo. Por exemplo, você vai colocar aqui, ó, no seu currículo que você é o quê? Um freela, quais são os jobs que você já fez. Então aqui tem o seu nome, você pode colocar aqui o seu nome, meu nome. Meu nome aqui é Lucas Arruda, só um exemplo aqui para você. Lucas Arruda, ok? Você vai colocar aqui o seu endereço desse lado. Vai colocar aqui o seu e-mail. Vocês estão conseguindo enxergar? Vou aumentar aqui a tela para vocês. Beleza? Tá um pouquinho aumentado. Então, basicamente, é isso aqui que vocês vão mostrar lá no seu currículo. Aqui vai ter a sua experiência. Então, a empresa local que você trabalha, a empresa, o local que você trabalhou, qual foi o cargo que você ocupou. Uma coisa aqui interessante, galera, não está escrito aqui neste modelo, mas é muito interessante que você coloque do mais atual em cima para o mais antigo, para baixo, beleza? Então, por exemplo, aqui nesse é o mais antigo, eu colocaria aí, ó, eu já fui vendedor durante 4 anos, sabia? Empresa na Duda Decor, era uma empresa aí de artigos de decoração, beleza? Qual foi o local? Empresa Duda Decor, local Águas Claras, vamos pôr aí. É um exemplo, tá? Não necessariamente ficava lá. Qual que era o meu cargo? Eu comecei como vendedor, aí depois eu fui virando gerente, marketing, fiz de tudo lá, vendedor, ok? Qual foi o mês? Eu comecei lá, aí vamos aqui... Mas pior que eu lembro mesmo, tá? Foi em fevereiro. Foi dia 17
de fevereiro de 2018. Então, eu vou colocar aqui fevereiro de 2018. Um fato curioso sobre currículos. Às vezes a galera, você que está iniciando aí na área do trabalho, às vezes você fica com vergonha de entregar o seu currículo por, às vezes, uma falta de experiência. Eu acho que quanto mais empresa eu colocar no meu currículo, melhor. Porque significa que eu tive muita rodagem, tive muita experiência. Na verdade, não. Uma pessoa... Vamos lá, você vai pegar o currículo de alguém. Fevereiro de 2018, beleza? Até fevereiro, coincidentemente também, não fui demitido, mas eu saí em fevereiro de 2022. Passei 4 anos nessa empresa. E a pessoa, meu vendedor, cadê? Aqui, pronto, tá errado. A minha atual empresa, essa aqui eu vou apagar, porque eu nunca trabalhei em 3 empresas, só trabalhei em 2, beleza? A minha atual é uma agência de marketing, beleza? Eu vou colocar aqui Nix. Local, CIA. Também bem teórico. Pessoal, o que vale é quanto tempo você passou nessa empresa. Por exemplo, na Duda Decor, eu passei 4 anos. Cheguei lá novo, sem experiência, sem rodagem, até que um dia eu fui parar nessa Nix Marketing em fevereiro de 2022, ou seja, eu já saí da Duda Decor para a Nix Marketing. E estou até hoje. E a gente está em 2025. O que isso significa? Que eu já estou aí há quase 4 anos nessa empresa, ou seja, já estou há 8 anos no mercado de trabalho. Eu tenho 30 anos, com 8, 22. Comecei a trabalhar com 22? Não. Antes eu fazia estágio, podia ter colocado aqui, né? Mas não coloquei. Mas o que eu quero te falar com isso é o seguinte: quando você vai tendo muita experiência em vários lugares, isso pode mostrar para o seu empregador que você é uma pessoa, às vezes, difícil de lidar. O cara, que isso? O cara não se firma em lugar nenhum. Passou 3 meses trabalhando na empresa A, passou 3 meses trabalhando na empresa B, 1 ano na empresa tal. Cara, ele não se firma em lugar nenhum. Esse cara não quer nada com a vida, ele não tem uma pretensão de carreira. O que esse cara quer da vida? Ou seja, na hora de você ser contratado, talvez a pessoa possa te ver com maus olhos. Ou você pode explicar, não, eu trabalhei, foi realmente porque eu pedi, porque a empresa quebrou por causa da pandemia, eu já entrei, a empresa não estava realmente bem das pernas e tal. Você pode especificar isso tudo no seu currículo, tá? Aqui no Google Docs. Isso aí é um fato curioso, galera, que é quase que de brother que eu tô te dando esse fato. Porque às vezes você fica receoso de mostrar o seu currículo porque você não tem experiência, não tem bagagem, mas o tempo de serviço conta muito, tá bom? Você pode mostrar justamente qual que é a sua formação, né? Aí, aqui, mais uma vez, do mais atual para o mais antigo. Ou seja, nome da escola. Aqui eu me formei no IESB em publicidade. Mas no ensino médio, eu estudei no 310, lá de Ceilândia, 310. Aí no meu ensino fundamental, eu estudei no SED 01 do Itapuã. Você vai colocando aqui aonde você foi sendo a sua formação no sentido de escolaridade, seu nível escolar, beleza? Projetos. Aí aqui você pode trabalhar, como a gente está falando sobre freelas, você pode colocar aqui vários jobs que você já fez. Ou a sua experiência profissional, tá? Aqui em experiência, se você não quiser colocar empresa... Lucas, mas espera aí, Lucas. Olha só. Você tá dando uma aula para freelancer. Aí você tá falando para mim que quero ser freelancer, que eu tenho que passar um tempão sendo empregado. Beleza, excelente pergunta. Você acabou de quase pegar o professor na contradição, mas você não pegou o professor na contradição. Isso que eu acabei de falar foi para aqueles que são CLTs ou funcionários. Mas os freelas, nessa área aqui da experiência, você vai colocar aí os seus jobs. E aí é o contrário. Aí é legal você ter um portfólio, beleza? Então, você que está aí numa iniciação de freelas e você não tem experiência nenhuma, começa a trabalhar de graça ali pro teu tio. Ô tio, deixa eu tirar uma foto tua aqui, deixa eu mexer no teu Instagram. E aí você vai fazendo um portfólio, você vai criando uma experiência.
Aí você conhece um amigo que é fotógrafo, assim, fala meu brother, beleza? Deixa eu ir lá naquele teu casamento lá, deixa eu trabalhar contigo, tirar umas fotos contigo. Você vai colocando isso aí, ó, vai colando com aquela galera que pode te ajudar, beleza? E vai colocando isso aí no teu portfólio, vai gerando experiência. Pra tu ter uma ideia, meu primeiro currículo eu não tinha experiência nenhuma, mas eu vou te falar que, assim, com todo respeito a todo mundo, a sua crença e tudo mais, mas eu sou cristão e a igreja nessa área, ela fez um trabalho muito bacana comigo. Eu servi aí no departamento da comunicação, então lá eu aprendi a tirar foto. E aí lá eu aprendi a me comunicar. Trabalhei com a liderança dos jovens. Então eu aprendi a fazer gestão de grupo, de pessoas. Eu coloquei isso de experiência no meu currículo e fui admitido, beleza? Então coloque aqui a sua experiência. Cara, muito bacana o Google Docs, tá? Ele já te traz aí uma forma como você pode fazer o seu currículo, mas você pode criar algo do zero. E aqui eu queria te mostrar que o nosso contrato aqui na empresa a gente faz lá pelo Google Docs. Então, isso aqui é uma forma de você expedir um contrato. Vou passar rápido aqui para você não pegar nenhuma informação. Ixi, você vai dar pausa, vai ver alguma informação que não podia, então deixa eu voltar para cá. Basicamente, você, como freelancer, vai precisar trabalhar com contratos, beleza? E um bom contrato você pode fazer aqui no Google Docs, beleza? Aqui no Google Docs você vai redigir um bom trabalho. Lembrando, gente, que nós aqui somos gestores de inteligência artificial. Você pode chegar para o ChatGPT, pode chegar para o DeepSeek, o Gemini, e colocar lá aquele prompt. Se você não sabe como é um prompt, o que é um prompt, vai aqui no canal, tem alguma aula aí de marketing, se eu não me engano, falando sobre o uso de prompts, beleza? E aí você pode chegar lá no ChatGPT e fala... me ajude a elaborar um contrato. A minha parte é tal, a minha segunda parte é tal, ou seja, a parte você é o contratante e o contratado é você e o contratante é a empresa que você vai prestar serviço, beleza? E você vai colocar lá alguns dados. Você vai colocar os dados aí da sua empresa, os dados da empresa do cliente, beleza? Então, o Google Docs, ele é muito importante para um bom freelancer, beleza? Passando aqui, galera, nós temos aí mais uma ferramenta, tá ok? O Google Apresentações. Vamos voltar aqui na página do Google, beleza? Aqui em Slides, tá vendo? Aqui no seu canto superior direito, tem aqui o Slides. Vamos clicar nele e aqui ele também vai te fornecer algumas ideias de apresentação, tá? Ou seja, aqui você pode até elaborar o seu próprio portfólio, beleza? Designer de experiência digital. Ou seja, aqui, lá na aula de marketing também, tem uma aula sobre Media Kit, que basicamente você aprende a colocar sua logo ali e tal. E aqui é basicamente isso que você pode fazer. Você pode elaborar um portfólio. Vai ter aqui o seu nome, designer de experiência digital. E aí você aqui vai contar um pouco sobre você. Adoro criar produtos incríveis que facilitem a vida das pessoas. Há mais de 10 anos, desenvolvo a estratégia de experiências digitais inovadoras para pequenas startups. Ou seja, o próprio Google Apresentações, ele vai te trazer um modelo que vai te auxiliar a criar aí uma boa apresentação comercial, que foi o que a gente aprendeu lá. Ou seja, essa aqui é mais uma ferramenta, né? Lá eu te mostrei o Google, eu te mostrei o Canva e te mostrei o Gamma. Por que que no início dessa aula eu justamente falei, olha, o Google Apresentações foi é o que mais sofre com a concorrência? Porque basicamente você tem aí hoje no mercado o Canva, o Gamma. O Gamma você bota a inteligência artificial para fazer a sua apresentação. Você não precisa ir criar slide por slide, você bota a inteligência artificial para trabalhar para você, beleza? E aí no Google Apresentações você também agora tem essa opção de criar uma apresentação a partir de uma que já existe, beleza? Isso aqui é chovendo molhado, tá? Se a gente passear um pouquinho aqui pelo Google Apresentações, você vai encontrar certamente
uma boa apresentação que possa te auxiliar. Se você quiser começar do zero, você pode criar uma nova, assim como o Google Docs, você também pode criar um do zero. Mas por que a gente está te mostrando essas ferramentas? Porque elas já te apresentam aí soluções práticas que já estão prontas. Você só vai alterar e colocar a informação que você desejar, beleza? Temos aqui, ó, podemos começar uma do zero, mas com os layouts bonitos, né? Por exemplo, lembra que você já estudou sobre branding? Então você quer conversar com alguém mais sério. Você pode criar aí um modelo um pouco mais sóbrio, não é isso? Ou você quer fazer algo mais dinâmico, então um laranja vivo. Isso tudo aí, ó, você pode revisitar as aulas lá de marketing que a gente fala sobre branding, paleta de cor, beleza? Então, para que serve o Google Slides, o Google Apresentações? Para você criar um Media Kit, uma apresentação comercial, beleza? Que a gente aprendeu na aula de marketing. Basicamente, você que é freelancer, você vai contar um pouco da sua experiência, contar um pouco aí do que você faz, como é que funciona o seu trabalho, quais são os eventos que você costuma cobrir, beleza? Vou te apresentar também agora o Google Calendário, beleza? Pessoal, olha, eu vou te confessar que até eu começar a dar essas aulas, eu era um pouquinho hipócrita. Por quê? Por que hipócrita? Porque eu já conhecia o Google Agenda. Eu já falava do Google Agenda. Mas eu usava o Google Agenda? Eu não usava. Agora, eu estou começando de fato, a usar. Estou me organizando mais com o Google Agenda, beleza? Vamos lá. Aqui, você vai ver ele como Google Calendário. É esse bem aqui, que tem o 31. Bem aqui no meiozinho. Você vai clicar nele e vamos ver o que vai aparecer para você. Olha só que legal. Você tem a opção de... Esse aqui é o layout por semana. Aqui em cima, onde está o meu cursor, você vai poder organizar por dia, beleza? Então, dia 12. Isso aqui é tudo que eu vou fazer por hora, beleza? Tudo que eu vou fazer por hora. Deixa eu ver se dá para... Não tem como mudar esse GTM. Então, aqui, ó, de 1 da manhã até meio-dia e de 1 da tarde até 11 horas da noite, beleza? Por hora eu vou conseguir escrever. Aí eu adiciono um título. 1 da manhã. Não tem como, né, galera? Pelo amor de Deus. Ninguém trabalha 1 hora da manhã. Ah, não, mas eu sou freelancer, Lucas. Você tá dando aula de freelancer agora. Tudo bem, meu querido, mas olha só. De fato, né? Casamento, garçom, de fato os eventos eles se estendem. Então, beleza. Então você vai colocar aqui, ó. De 1 da manhã até 2 ou 3 da manhã, eu vou estar editando vídeo. Tem gente que faz. Eu conheço gente aqui no escritório que edita vídeo de 1 da manhã até as 4 da manhã, faz corujão. Então, vou colocar aqui, ó, edição de vídeo, porque você tem que entregar esse material. Você é editor de vídeo, você é um freela. Então, edição de vídeo. Basicamente, você vai colocar lá, este evento, é uma tarefa, vou colocar aqui uma tarefa, beleza? É uma tarefa. Aí você pode colocar aqui, o horário vai ser dia 12 de setembro, né? Vai ser de que horas? Vai ser de 1 da manhã, AM, né? 1h30 da manhã até... aqui ele só começa, tá? Não tem um horário para terminar. Geralmente tarefa só tem um horário para começar, mas não tem um horário para terminar. Evento, sim, tem um horário de começo e um horário de final. Por exemplo... vamos fazer uma legal aqui. Casamento do meu amigo... Casamento Marcos Clarencio. É só um nome fictício aqui pra gente ter uma ideia. Aí, vamos supor que esse tal aí de Marcos Clarencio, ele vai casar no dia... agora, 14 de setembro. Beleza? 14 de setembro, um domingão. O que ele gosta? Ele gosta de de manhã. Que ele quer tirar logo do caminho, entendeu? Quer casar cedo para ir logo para a lua de mel cedo. Ele vai casar 8 da manhã até 13 horas da tarde. Como eu sou fotógrafo do evento, eu vou ter que cobrir isso aqui até as 1h30 da tarde, beleza? Ou seja, aqui ele vai marcar para mim, salvar. Já marcou aqui na minha agenda, que dia 14 de setembro, num domingo,
eu vou dispensar, eu vou ter esse compromisso com o Marcos Clarence, beleza? Vou lá, vou tirar minha foto, beleza. Aqui eu posso marcar por dia, pode ser por semana, ou seja, na minha semana, ó, domingo, dia 14, eu tenho esse evento aqui. Na segunda ainda não tenho nada. Terça, quarta, quinta, o restante da semana eu tô livre, posso colocar aí a agenda, beleza? Eu posso fazer por mês, ou seja, eu posso ver todos os dias aqui do meu mês, e eu sei que no dia, aqui ó, 14, tá dando pra ver, bonitinho, dia 14 eu tenho um evento para ir. Ou eu posso fazer por ano. Por ano, o ano ele já não vai me mostrar especificamente, tá? Ou seja, aqui ó, aqui no dia 14, bem aqui, atrás do meu amigo tradutor, vou botar aqui mais pra cima. Aqui ó, no dia 14 não aparece nenhum evento pra mim. Ou seja, anualmente é só pra gente ir vendo aí o calendário, beleza? Então, a gente tem como fazer, mexer com o Google Agenda dessa forma. Pessoal, olha só como é que eu resolvia a minha vida antes. Eu simplesmente anotava aí os aniversários das pessoas no meu bloco de notas do celular e confiava na minha mente para ir lá no bloco de anotação ver que dia que fulano fazia aniversário. Ou anotava no meu bloco de notas como eu podia organizar as tarefas do meu dia a dia. Gente, pense como isso é complicado. Não só complicado, mas como isso pode te deixar na mão, entendeu? Pessoal, o Google Agenda, o legal deles é que você pode receber notificação. Ele vai te mandar um lembrete para você não ter perigo de esquecer, beleza? Você que é freelancer, você precisa organizar a sua vida, ok? Com questão de prazos, questão de datas, de tarefas, beleza? Então faça algo aí bem feitinho, beleza? Temos aqui bonitinho uma ferramenta para você. E por fim, o Google Drive. Como é que funciona o Google Drive? Você vem aqui nesse mosaico, mais uma vez, e ele já é um dos primeiros que aparece aqui para você. Basicamente, é onde você vai guardar todo o seu material. Eu acredito que você já deve ter visto a aula sobre criar um portfólio. E aí, nesse portfólio, você vai poder montar ele no Google Drive. Por quê? Porque fica fácil de você juntar aí, ó, PDF. Temos aqui um PDF. Vai pedir para baixar, beleza? Temos aqui a aula de freelancer digital com celular, beleza? Plataformas de trabalho de freelancer, isso aqui tudo foi você teve, né, na aula de plataformas de freelancer, beleza? Ou seja, eu juntei tudo que eu fiz dentro de um lugar. Para eu achar, vai ser muito fácil, beleza? Então aqui eu tenho aqui o meu currículo. À medida que eu vou abrindo esses documentos, né, eu vou criando aí um novo Google Docs, né? Esse aqui é o meu currículo. Lembra que a gente fez o currículo junto? À medida que eu vou criando uma apresentação, ó, essas duas aqui foram aquelas apresentações que a gente acabou de ver. À medida que a gente vai criando esses documentos, eles vão vindo parar aqui no nosso Drive, beleza? E aqui no Drive eu posso criar pastas. Aqui eu vou clicar em Meu Drive, vou criar aqui uma pasta com materiais. Vou separar as pastas bonitinho, o que é e-commerce, o que é empreendedorismo, o que é freelancer, marketing. Vou clicar aqui na aula de marketing, ver o que o professor lá mostrou. Aí tem aqui um PDF. Não foi possível visualizar o arquivo, mas o que acontece? Ele está guardado aqui. Eu vou clicar aqui em baixar, beleza? Quando eu clicar aqui em baixar, ele vai para o meu computador. Por que a gente está te mostrando esse drive aqui? Porque você vai mandar esse link, ó. Você vai clicar aqui nos 3 pontinhos, compartilhar, você vai poder copiar este link, e aí você vai lá no WhatsApp, colar o link, mandar para o seu potencial cliente, ele vai clicar naquele link, e aí ele vai ver todo o seu trabalho, todo o seu portfólio, sua apresentação comercial, o contrato de trabalho vai estar lá, o que você desejar guardar no seu Drive, ele vai poder ter o acesso que você permitir a ele, beleza? Então, o Google Drive ele vai servir para guardar todos esses documentos aí que a gente foi trazendo aqui para vocês, beleza? Pessoal, essas aqui são algumas ferramentas que são essenciais do dia a dia, tá?
são as ferramentas do Google, mas aí tem as ferramentas que são as concorrentes, né, que eu falei. Por exemplo, Google Apresentações. Eu vou ser bem sincero com você. A gente trabalha aqui numa agência de marketing, né? Ou a gente faz um freela, né? Tem professores aqui neste projeto que eles já tiveram essa convivência com pessoas de agência de marketing. E o Google Apresentações, de fato, não é algo que a gente tenha utilizado com muita frequência. Eu te mostrei aqui como você pode usar, mas vale lembrar que há algumas concorrentes. Aqui o intuito não é fazer propaganda de A ou B, é facilitar a sua vida quanto freelancer, beleza? Então, você vem aqui, ó, no Canva, beleza? O Canva, ele tem sido muito usual, beleza? Você pode criar ali a sua logo, o seu Media Kit, através do Canva, beleza? Por exemplo, você entrou aqui no Canva, você vem em criar, aqui em cima no canto superior esquerdo, beleza? Você vai criar uma apresentação. As suas apresentações, elas também vão ficar guardadas aqui em projetos, beleza? O Canva, ele é muito intuitivo também. Aqui, esse design foi um que a gente criou ao vivo com vocês. Vocês devem ter assistido a aula de marketing sobre utilização de inteligência artificial para a criação de imagens. E nessa aula, a gente havia falado justamente sobre como você pode criar imagens a partir da inteligência artificial. E esse Media Kit aqui, galera, essa apresentação comercial, ela foi feita... Ela tá aqui no Canva, mas ela foi feita no Gamma, beleza? Então temos aí esta ferramenta, o Canva, e temos aqui o Gamma, beleza? Isso aqui é só para te relembrar, beleza? Para você aprender a usar o Gamma, tem o vídeo aqui no canal que a gente explicou isso. Então, relembrando, tem esse site, o gamma.app, ok? Esses aqui são 2 sites que nós falamos na aula de marketing. E voltando aqui para a nossa aula, né? Esses 2 sites eles têm sido muito utilizados em concorrência com o Google Apresentação. Google Drive, de fato, a gente utiliza bastante, né, no nosso dia a dia. E temos outras ferramentas aqui de organização. Por exemplo, o Trello, que aí ele já vem o Trello, o Monday e o ClickUp. São ferramentas de organização, mas aí já são mais de grupos, tá? Então, vamos supor que você é um freela, que você trabalha com outros freelas. E aí o seu trabalho depende do trabalho de outros. Vocês podem criar aí uma organização entre vocês. Então vamos lá. Eu fui contratado para filmar em um casamento, tá? Eu vou filmar. Só que aquele meu amigo lá fictício que a gente deu o nome, o MC, né? Vamos chamar ele de MC. O MC, ele que vai editar esses vídeos. Então, ele vai entrar no Trello junto comigo e ele vai ver... Vamos fazer junto? Vamos usar o Trello juntos, tá bom? Acesse aí agora. Vamos abrir uma aba aqui em Trello. O Trello, o link é este aqui. É esse site que deve aparecer para você quando você abrir no Trello, beleza? Você vai clicar em entrar. Você vai adicionar a sua conta, tá? Aqui essa conta já está registrada, ela vai entrar automaticamente. Mas quando você registrar, isso é muito intuitivo também, você vai chegar nessa página. E aqui você vai criar um novo quadro, tá bom? Eu vou colocar aqui título do quadro. Eu vou seguir nesse exemplo que eu estava dando dos freelas, né, de casamento. Então eu vou colocar aqui freelas. Área de trabalho, vou colocar um azulzinho aqui, dá para você deixar bonitinho, beleza? Você vai criar. E aqui você vai poder nomear essas colunas, tá? Você tá vendo aqui em cima que a gente separou por colunas. Essas colunas aí, elas já aparecem para mim automaticamente. Mas para você, quando for o seu primeiro contato com a plataforma, ela vai te pedir mais ou menos como você quer estruturar a sua organização, a sua área de trabalho. E essa página aqui, que está aqui em cima da gente,
é justamente a nossa área de trabalho. E aqui, basicamente, eu criei 3 colunas. Uma coluna vai me dizer o que eu devo fazer. Então, o que está pendente, ainda está a fazer, no caso, né? Desculpa. Vou dar uma pausa aqui para eu tomar uma água. Bom, eu tomo água. Eu não sei se o tradutor de Libras, ele lava as mãos. Ai, que piadinha sem graça. Ao vivo tem disso mesmo, né, gente? Então vamos nessa. A fazer, em andamento e concluído. Ou seja, quando eu entrar aqui nesse meu quadro organizacional, o Marcos, o MC vai poder ver o que a gente tem que fazer. A gente tem que ir tirar foto ou filmar noiva entrando. Filmar noiva entrando. Beleza? Só que o que está em andamento agora? A gente vai adicionar um cartão. Isso aqui, a noiva ainda está no meio do evento. Agora, em andamento, a gente já está no início do evento. Então, vamos colocar aqui em andamento. Eu já estou filmando agora, neste momento. Filmando os convidados. Tá, Lucas, mas o que está concluído? Já está concluído uns stories que eu fiz dos convidados chegando na recepção, beleza? Stories estão concluídos. Stories do casamento. Então, eu tenho aí o filmmaker, eu tenho o editor, eu tenho o fotógrafo, eu tenho o musicista. Então, todos eles eu posso colocar dentro desse meu quadro geral. Ou seja, eu sou um freela organizado e estou ajudando outros freelas a se organizarem para a gente trabalhar em equipe, beleza? Então, eu sei que filmar a noiva entrando, isso aqui, quem vai fazer esse filmar a noiva entrando, na verdade, a gente pode editar aqui, ó. Tá vendo que aparece um lápisezinho? Quem vai filmar a noiva entrando vai ser vamos supor que tem um tal de Thiago Calado. Vamos lá, o nome dele é Thiago Calado. Beleza? O Thiago Calado, ele vai filmar a noiva entrando. Beleza? Quem é que vai filmar os convidados? Aqui, gente, ó, a gente pode editar a etiqueta, alterar os membros. Os membros, galera, a gente vai colocar aqui as pessoas que são responsáveis por essa tarefa, beleza? Então, no caso da noiva entrando, é o Thiago Calado. Alterar membros. Vamos pesquisar membros. Aqui eu teria que ter anexado a ele. Como este é um projeto que eu ainda não compartilhei com alguém, não vai aparecer aqui para mim as pessoas que podem participar como membro, tá? Mas vamos supor que eu coloquei aqui Thiago Calado, ele que vai filmar. Então eu já sei que ele que é o freela responsável por filmar. Tá, e quem é responsável por filmar os convidados? Sou eu, Lucas. Eu já estou filmando os convidados. Então, vou colocar aqui o Lucas Arruda. Beleza? Nenhum resultado encontrado porque eu não compartilhei esse projeto comigo. Beleza? E os stories? Os stories está concluído. Quem que é a nossa social media? É outra freela. Tá? Não vamos endoidar o cabra. O cara não tem como filmar a noiva, filmar os convidados e postar os stories. Não, pelo amor de Deus. Vamos separar aqui os freela, tá bom? Quem vai postar os stories é a Karen da Tapioca. Beleza? Colocando nomes fictícios aqui para você ir entendendo. Beleza? Então, o Trello ele é muito bom para organizar sua vida contra o freela. E você que é freela que trabalha com outros freelas, trabalha em equipe, beleza? No mais, galera, é isso. Deixa eu ver se temos mais aqui. Esse aqui é um design que eu tinha, aula, beleza. O Buffer é uma ferramenta muito bacana, galera. Vamos até acessá-lo aqui. Buffer. Mais uma vez, à medida que a gente vai citando aqui a ferramenta, você vai acessando aí para você ir acompanhando junto com a gente. E o Buffer, você vai... Basicamente, cara, eu deixei, acho que o último elemento mais... O pode pirim pim pim pro final. E o que é esse nosso pode pirim pim pim? Isso aqui vai te ajudar muito. Como é que o tradutor vai traduzir pode pirim pim pim?
Esse aqui é a ferramenta mágica que muitas pessoas buscam, mas não sabem. Mas você que ficou até o final dessa aula, você vai ter acesso ao Buffer. O que é o Buffer? O Buffer é uma ferramenta em que você pode automatizar gratuitamente as publicações do seu Instagram. Legal, né? Você vai colocar aqui o seu e-mail, você vai registrar um e-mail. Esse passo a passo, ele é intuitivo, tá bom? Então eu vou usar um e-mail que já está cadastrado aqui no nosso sistema, que é de professor aqui do ProJovem Digital. Vou colocar minha senha, que eu não vou falar para você qual que é, espero que não apareça. Eu já errei a senha. Errei a senha de novo. Beleza. Aluno ProJD. Beleza. Vamos ver se vai aparecer ou se eu errei a senha. Olha aí, tá carregando. Aqui, galera, já vai aparecer pra mim o meu Instagram, porque eu já deixei logado aqui, ó, do ProJovem, tá bom? Mas, basicamente, você vai clicar nessa opção aqui de Instagram e ele vai, tipo, aparecer como se fosse esse Connect Threads. Ele vai te levar para uma página de Instagram, no caso, em que você vai colocar o nome do seu Instagram e a senha, tá bom? E aí você vai conseguir cadastrar aqui o seu Instagram. Quando você clicar aqui no seu Instagram, você vai poder ver o que está agendado de publicações. Ou seja, lá na aula de marketing, utilizando a IA para gerar textos, a gente aprendeu a criar uma linha editorial. Na linha editorial, basicamente, a inteligência artificial ela te deu algumas ideias de como você pode publicar ao longo da semana. Ou seja, na segunda-feira é um tutorial, na terça-feira é uma dica, na quarta-feira é a prova social, né? E aí por aí vai. E aqui basicamente é isso, você não vai ficar contando com a boa vontade do seu gestor de rede social de chegar no dia e lembrar o que ele tem que postar. Você já vai deixar isso aqui automatizado, beleza? Então a gente vem aqui, ó, segunda-feira, vamos aqui em cima, ó, no canto direito superior, você vai clicar em novo post. Você vai pegar um post, select file, que já está aí. Você pode pegar isso tanto no seu celular quanto no seu computador. Vou aqui em downloads, fazer aqui só um teste, tá? Em downloads, o que nós temos aqui? Vamos ver uma foto que eu possa utilizar. Temos essa aqui da Paola, beleza? Essa moça aqui. Eu vou clicar e vou abrir, beleza? Tá carregando, ok? Vai ser a imagem dessa moça, tá? O que eu vou querer falar aqui? What would you like to share? O que você gostaria de compartilhar? Então aqui eu vou digitar a minha legenda. Sabe quem estará dando aula de empreendedorismo no ProJovem? Deixe seu palpite nos comentários. Beleza? Então, basicamente, eu vou postar a foto dessa moça, eu vou fazer uma trollagem. Se você for lá agora no Instagram do ProJovem Digital, você vai ver essa imagem. Porque eu vou... aqui embaixo, a gente tem como agendar essa publicação, tá bom? Eu vou colocar aqui um agendamento. Aqui embaixo, ó. Quando postar? Aqui embaixo, do lado do meu amigo tradutor de Libras. Beleza? Então, eu vou diminuir aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Quando postar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a próxima data available, disponível. Vou colocar aqui em colocar uma data e um horário. Eu vou pedir para publicar hoje mesmo, dia 12. Só que o horário eu vou mudar. Esse horário agora são... Beleza, vou colocar aqui às 6, né? Porque é 6 p.m.
às 6 e... ônibus, 6:01. Beleza? Que é 6 da tarde. Apply, que é de aplicar, ok? E aí eu vou aqui embaixo em agendar publicação. Oops, you need to schedule an update for someone in the future. Ok, eu não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Aqui tem... é no futuro, tá? Então, beleza. Vou salvar a data. Vou colocar mais pra frente. Vou botar 6:05, tá bom? 6:05 PM. Apply. Schedule post. É isso. E aí eu vou... aqui, lembrando, pessoal, tem que estar em automático para que chegar no dia, ele não te mande apenas uma notificação para te lembrar de publicar. Você quer que isso vá automaticamente para o seu Instagram, beleza? For best result, your Instagram grid and feed will recommend upload imagem with... Tá, não, ok, beleza. Tá falando do formato da imagem, tá bom? Basicamente é isso. Primeiro comentário, não tem isso. Então, schedule post. Vamos ver o que vai aparecer. Tcharam! Então, olha só o que aparece aqui pra mim. Hoje, dia 12 de setembro, às 6:05 da tarde, da noite, não sei, vai soltar esta imagem lá no Instagram do @ProJovemDigital, beleza? E a legenda vai ser essa. Sabe quem estará dando aula de empreendedorismo no ProJovem? Deixe seu palpite nos comentários. Só que a imagem é daquela chefe lá, a Paola, não é isso? Vamos trollar a galera. O gestor da página que se vire para tirar isso do ar, beleza? O que eu quis te mostrar aqui basicamente é que você pode usar essa ferramenta aqui gratuita para você poder agendar suas publicações, não ficar dependendo apenas do seu cérebro. Seu cérebro é bom, é bacana, exercite ele, mas se você tem essa inteligência artificial para te auxiliar, por que não utilizá-la, beleza? Então vale sempre lembrar do que nós estamos falando. Estamos falando aqui sobre ferramentas de produção gratuitas, beleza? E essas ferramentas aqui são aquelas que vão te auxiliar no dia a dia como um bom freelancer, beleza? Dito isso, pessoal, voltando aqui para a tela, dito isso, tivemos aí mais uma aula aí sobre freelance ou IA, né? Estamos aí no módulo Informática Básica e Organização Digital, ok? Quero que você fique na paz, fique com Deus, por favor. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe essa aula se ela de fato te ajudou de alguma forma, se você conhecia essas ferramentas. Lembre sempre de dizer aqui pra gente, nós temos uma equipe, monitores, que estão sempre atentos aí aos comentários, beleza? Tudo que você colocar aqui a gente está vendo. Se a gente não conseguir responder na hora, a gente vai te responder em algum momento, sim, beleza? Mas basicamente nós queremos estar aí te assistindo nesse momento. Então deixa aqui seu feedback. Queremos também lembrar que você fique à vontade para criticar, elogiar. Elogiar é sempre mais legal, tá? Mas se você falar, não, esse professor aí só falou de coisa que eu sabia, não trouxe nenhuma novidade, deixa aí pra gente, beleza? Porque a gente quer muito aí o seu auxílio, tá bom? Dito isso, fiquem na paz, um grande abraço e até a próxima aula.